aqui na nossa primeira edição do Podbook. Vamos aqui contar um pouco sobre, falar um pouco, né, sobre esse livro. É um livro de contos e a gente tirou aqui alguns contos pra gente debater, né, discutir um pouquinho. É um livro bem complexo e difícil de interpretação, mas vamos tentar aí fazer da melhor forma. Eu me chamo Eduarda, eu sou mãe de Renan, estou aqui representando os pais, né, dos meninos, que foi desafiado a fazer esse podcast para falar um pouco desse livro. E vamos lá, eu vou apresentar uns meninos para vocês. Lucas Emanuel. Júlia. Lucas Gabriel. Arthur. Renan. E aí a gente já vai começar aí falar um pouquinho dessa introdução desse livro com o Lucas Emanuel. Vamos lá, Lucas? O nome do livro é O Caçador Chegou Tarde. Ele foi publicado em março de 2023 pelo autor Luiz Henrique Pelanca. A fim de curiosidade, o autor nasceu em 1973 em Curitiba, Paraná. Falando também do primeiro conto, Facínora. Facínora retrata um galo de briga, onde ele foi julgado pelas pessoas que iriam assistir a briga como um galo que não aguentaria muito tempo na luta. Porém, quando ele entrou em cena, ele meio que pacificou o outro galo e evitou uma briga e provavelmente uma morte. Vamos lá, Júlia, mais um conto. Um que eu gostei muito e que eu gostei de interpretar também foi As Montarias, que fala sobre, eu entendi que eram pessoas que cavalgavam a noite inteira e sempre reclamavam de dores nas costas. E quando acordavam, eles continuaram reclamando de dores nas costas, até que o momento que eles chamavam da café da manhã, faziam o oxigênio matinal, até que eles não sabiam mais do que eles estavam reclamando. E isso eu achei muito legal, porque fala muito sobre hoje em dia, que as pessoas reclamam muito e também não sabem mais o porquê tá reclamando, só sabem que estão reclamando, sabe? Esse é o sentido, né? Vocês vão ver no decorrer aí desse vídeo várias histórias desencontradas, sem muito nexo, sem muito começo, nem meio, nem fim. Na verdade, ela só tem começo, né? Não tem meio nem fim. Mas esse é o sentido do livro, vários contos dessa natureza. E aí cada um interprete da melhor forma, da forma que você achar que entendeu, né? Vamos lá, Lucas? Vou falar sobre o capítulo que se chama A Balsa Naufragada. É um capítulo que ele conta a história de um mendigo, onde ele se abriga em uma balsa naufragada perto de um rio, que no decorrer do tempo houve uma tempestade muito forte, onde ele precisou se abrigar na balsa, que no decorrer da tempestade muito forte, ventania, fez com que a balsa se deslocasse para o rio, onde tomasse rumo pela correnteza do rio, até chegar uma hora de naufragar. E por enquanto desse acontecimento, o mendigo estava dentro da balsa dormindo. Aí ele acorda com uma baleia cantando pagode. A baleia cantando pagode. Aí ele, curioso, queria descobrir a origem do som, de onde estava vendo aquele som. Aí no conto diz que ele vai nadando e acaba. Aí não se sabe se ele chegou até a baleia ou no meio do caminho ele faleceu, morreu, falta de oxigênio, algo assim. Aí tem um final inexistente. Eu vi um conto, né, que eu gostei muito assim, eu achei fácil de entender. Foi A Prata e os Peixes, que é tipo assim, é a história de um avô com um neto, que eles foram pescar e quando eles estavam pescando, o avô fisgou um lambarim, que é um peixe meio amarelo, aí ele fisgou e ficou muito feliz com isso, porque fazia tempo que ele pescava e não conseguia pegar muita coisa. O neto também ficou muito feliz por ele, mas o neto fez uma reflexão que, tipo, se ele falasse menos e prestasse mais atenção na pesca, ele focasse mais, ele conseguiria pegar mais peixes e ficaria mais feliz.
tipo assim, se falasse menos e fizesse mais, ele se tornaria uma pessoa mais feliz. Foi isso que eu entendi desse conto, por isso que eu achei fácil, né? Por isso que eu peguei logo ele. Um conto que eu gostei muito foi o da As Pessoinhas. Ele fala de dois vizinhos que estavam num prédio e uma família de pessoas pequenas, bem pequenas, que para eles eram como formigas. Entraram no prédio, moraram lá e eles não se comunicavam entre as famílias, porque os maiores não queriam ficar daquele jeito. Só que um tempo depois, vários anos se passaram, entrou uma família dos pequenos que era maior do que aqueles, muito maior. Que eles começaram a se comunicar, como eles não se comunicavam antes, começaram a se comunicar por causa desses maiores. Que aí sim eles queriam se ficar maior como aquele outro. Eu achei muito chato, sinceramente não indico pra ninguém. O sentimento, na verdade, deles, é que a gente vinha comentando, né? Tanto eu, representando os pais, tive esse mesmo conceito de todos os pais, conversando, que não tem sentido, não tem. É uma coisa que não tem sentido. Quanto mais você lê, mais sem sentido fica. Então, por isso que a gente reservou os contos que a gente tentou ser mais fácil da gente entender e interpretar aqui. Vamos lá para mais um conto, Lucas. Nós temos A Forquilha, que é um conto que retrata o personagem num momento difícil, provavelmente após a perda de um familiar ou de um ente querido, onde ele estaria num processo de alucinação ou até mesmo sonhando. E ele consegue perceber que ele está sonhando devido a, digamos que uma falha, porque estava dando cerejas, e as cerejas só nasceriam na época oposta à que estava na história. E nesse sonho, nessa alucinação, haveria uma gata que faria uma profunda reflexão nele. E é basicamente isso que tem na A Forquilha, não dá para interpretar muito. Eu senti bastante dificuldade nesse ponto. Outro conto também que eu queria citar é A Aposta, que eram dois amigos, um sumiu, depois o melhor amigo também sumiu, e parece que eles ficaram numa árvore e eles apostaram. E nisso foram se passando os anos e nenhum saía daquela árvore. E isso ficou afetando eles tiveram uma família, eles fizeram várias coisas e eles nunca saíram daquela árvore. E no final ninguém sabe se quem ganhou a aposta, quem saiu daquela árvore. Se eles saíram, se morreram lá, se foram enterrados. Até no conto que fala que, tipo, não soube se teve quem ganhou, quem perdeu. Não sabe o que houve depois. Um final inexistente. Outra coisa que eu achei estranha também foi essa parte da árvore. Ele fala da árvore Sibipiruna nesse começo do livro e um pouquinho mais à frente ele volta a essa aposta. Ele fala sobre essa aposta. Só que não fala nenhuma coisa, nenhum resultado, nem nada. Sempre só comenta, né, da história, não tem resultado final. Já que nem citou algum ponto positivo ou negativo, vou citar um aqui que eu achei um ponto positivo. É que o filme é muito perplexo, muito difícil de interpretar. Para a pessoa querer gostar desse livro, a pessoa tem que ter uma interpretação muito boa. Porque são histórias com finais inexistentes, não tem nem pé nem cabeça. Não tem nem começo nem fim. Para quem está iniciando para ler um livro, o sentido de um livro é você querer saber o final, ter desejo de ler. Eu quero ler porque eu quero ver o final. Isso como um filme, o livro não é diferente. A gente começa a ler a história pra gente entender o sentido da história e ver o final. E o livro não tem isso. O livro são várias histórias, sem meio, sem sentido, que não tem final. A gente vê um tema
a gente vê um conto, aí tem um tema. Aí no próximo já é outro tema que não tem relação com o que a gente lê. Exemplo, tem um tema aqui. A rotina aforista, é isso? Bioterista. Aí ó, mesmo o tigre mais boceja do que ruge. É só isso o conto. Então, é sobre isso, assim, não tem sentido. E aí tem mais um conto que é Vassoura Carqueja. A Vassoura Carqueja, que é a história de uma noiva, né, Renan? Isso, o noivo, ele emprestou um Ford Ka, um carro. E eles estavam indo para sua vila, sua aldeia. Ele tava de noite e eles estavam pensando em ficar no dia do casamento deles, no né? dia do casamento. Depois entra Lua a de mel. Já era de noite, ia ser mais de 10 horas de viagem, eles não queriam. O noivo era 10 anos mais velho do que a noiva. Enfim, quando eles chegaram à aldeia, eles se repararam que sua vizinha, a A Vela, vizinha da sogra. a vizinha da sogra, Tinha falecido. E Sua lua de mel sua lua de mel foi nesse velório, né? Isso. E aí conta a história dessa lua de mel, que a noiva ficou bem chateada com a questão que estava na lua de mel dela, mas ela participou do velório por conta do seu noivo. E aí você me pergunta, onde entra a vassoura, né? E outra coisa, a noiva, ela não gostou da sua maquiagem na hora do enterro, porque ela ainda estava com a maquiagem do casamento. Do casamento. Quando eles chegaram no velório, foram para a casa da falecida, eles dormiram, só que quando a mulher estava trocando de roupa, ela escutou um barulho estranho, que veio de trás da porta, que tinha uma vassoura, que era estranha, que ninguém apareceu. É muito estranha. Não tinha visto. Ninguém tinha visto, achava que Ele tinha fala alguma bem coisa assim no diferente. conto, né? Achava que tinha alguma coisa diferente. Só que quando ela foi dormir, aí acordou, no outro dia ela foi varrer a casa e não fala mais nada. Ela acordou, não foi dormir na casa da sogra, Isso. acordou. E no final do conto diz que ela acordou e a sogra pediu pra ela varrer a casa e a vassoura que a sogra deu era igual a do velório. Enfim, encerrou. A gente não sabe o que realmente era essa vassoura, o que realmente sentido tem o conto. Não conseguimos traduzir, dizer o que serviu de lição nesse conto, né? Um ponto negativo que eu achei do livro, que eu acho que o Lucas já falou, se eu não me engano, que tipo, se você não tiver uma interpretação boa ou tipo não ter costume de ler livro, você não vai entender esse livro, porque o ponto positivo é que ele aborda vários temas, mas o negativo é que não tem um tema central. São temas sem e sentido. são temas, não é que é sem sentido, é porque não tem relação Não um tem com o correlação. outro. Entendeu? São várias né? histórias, né? É como É. se fossem várias histórias Uma vividas por cima pelo da outra. autor. Ou se a gente não sabe se é histórias vividas dele, a gente tem, né? Ou- Ou se foi sonho, às vezes ele Claro que sonha. sonha. Ele conta no final do livro que conta uma história de uma pescaria com o avô. Talvez nessas histórias com esse avô surgiu alguns contos, né? Mas são bem assim, são histórias sem nexo. Conta um pouquinho aí desse autor. Eu pesquisei um pouco sobre o autor, eu vi que é um escritor e cronista brasileiro, formado em jornalismo. Antes dele se tornar escritor, ele era subeditor e colunista de rascunho. E ele tem um estilo assim de humor sutil, aquele humor mais discreto, e tem uma perspicácia jornalística muito boa. E eu vi também que ele é muito reconhecido por suas contribuições para a literatura brasileira, que, nas premiações, os livros, os romances que ele fez. E também, quando eu estava pesquisando, eu vi 2 livros que ele lançou antes desse, do Caçador Chegou Tarde, foi lançado em 2023. Aí eu vi o primeiro livro dele, que foi O Macaco Ornamental, que fala sobre alguns contos que relatam situações, e esses contos também, tipo assim, falam sobre sentimentos como amor,
ódio, arrependimento, os sentimentos em geral. E também esse livro, Macaco Ornamental, ele traz à tona diversas questões éticas vividas pelas personagens dentro do livro. E ficou em segundo lugar no prêmio Clarice Lispector em 2010. E o outro livro que eu vi dele, que é um pouco mais recente, é o Na Barriga do Lobo, que é um livro que reflete sobre a sociedade brasileira e também sobre o tempo em que o autor está vivenciando, que é pré-pandemia, foi um pouco antes da pandemia. E eu vi também, quando eu estava pesquisando, que esse livro, Na Barriga do Lobo, ele fez em um tempo assim, de 2015 até 2020, ele demorou para poder planejar esse livro. É um livro complexo, como a gente falou, que cada um teve sua visão. Como a gente falou, que é um livro que, para quem inicia, que não tem cultura de ler livros, quem quer iniciar, não é legal, não indico para quem quer iniciar a ler um livro, porque você não vai ter um conceito legal assim de começar, de ter esse entusiasmo de ler livros. Esse livro é bom para quem já tem essa vivência, ou quem consegue ter interpretação de texto bacana, né? E aí é bom iniciar livros que tem histórias, que você tenha ânimo de ver, de saber o final da história. E esse daqui não tem. São contos aleatórios, com histórias aleatórias. Extremamente aleatório. Bem complexa de entender, até difícil até para os meninos fazer esse trabalho. Mas aí conseguiram ler, conseguiram tirar suas interpretações, né? Da forma que eles entenderam. E é isso. Querem acrescentar mais? Na minha opinião, eu não leria de novo, porque, tipo, sei lá, achei muito difícil de interpretar e meu gosto é mais, tipo assim, de livros... Como é que eu posso dizer? Continuação, mais objetivos. Que façam sentido, né? Livros mais objetivos, eu prefiro. Eu leria o livro, mas não agora. Eu leria, por exemplo, se eu fosse uma leitura iniciante, eu não leria mais. Eu leria mais pra frente, por curiosidade, pra ver se eu entenderia o livro. De novo. Leria de novo pra ver se eu entenderia. Porque tem alguns cantos que são bem interessantes, outros que são meio chatos, podemos dizer assim, mas tem uns que são realmente muito interessantes. Então eu leria de novo, mas sendo aqui mais pra frente, quando seria uma leitura mais avançada, digamos assim. E a visão de livro, o gênero literário em geral, são histórias onde tem um começo bem explicativo para a pessoa entender o assunto central, conta histórias de pessoas, vivências de pessoas, como sequência assim, uma fazendo correlação com a outra. No caso desse livro, não tem uma correlação de um capítulo ao capítulo seguinte. São histórias aleatórias que não tem uma correlação com capítulos seguintes. É tanto que ele é ele não tem, né, introdução, como todo um livro normal tem. Ele só tem o sumário, né, dos contos, e já começa com um conto complexo, que é a aposta. Os caras em cima de uma árvore, e a gente não sabe se essa aposta, se eles ganharam, se perderam, quem ganhou, quem não ganhou. E o livro em si, se você perceber, ele começa como se fosse uma frase que a pessoa fica pensando, assim, né? Eu não lembro a frase, Aqui no começo e eu acho que no fim também, fala da história dele, onde ele nasceu e todos os livros que ele fez. E aqui no começo ele fala um pouco dele. Aqui na primeira frase ele fala que ele atravessa a fronteira entre o real e o universo paralelo. Nesse livro ele atravessa passou do real ao paralelo em questão de segundo, na verdade não é nem de segundo, no caso dele, em questão de linhas, ele passa do real ao paralelo de verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente falou que a gente conseguiu assim, interpretar um pouco do livro para conseguir fazer esse vídeo, né?
E se tiverem curiosidade, leiam, Não né? leiam. Cada um tira a sua conclusão. Essa foi o que a gente tirou em conjunto. Cada um tem sua opinião. Não Mas recomendo. recomendar, a gente não recomenda por esse sentido que a gente explicou. Muito chato. De um livro não ter um conceito, né? Assim, não ter uma história. A gente não entende o que A gente não está. consegue entender. Mas é isso. Fechamos. Obrigada aí. Vale. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.